Olá, eu sou Gleison Duarte, dermatologista na Clínica Ibis. Estamos hoje iniciando um projeto intitulado Imune TV. É um programa feito pela Clínica Ibis juntamente com a EVCIT, em São Paulo, que pertencem ao grupo CITA, e com essa iniciativa nós falaremos sobre doenças imunes que afetam a pele e as articulações. E teremos a participação de especialistas dermatologistas e reumatologistas de ambas as clínicas, em São Paulo e em Salvador. Nesse primeiro episódio, nós falaremos sobre a psoríase em tempos de pandemia. Nós teremos, além da minha participação, também da doutora Carla Saad e da doutora Ana Cristina, que falarão para vocês de alguns aspectos relacionados à reumatologia em São Paulo. Vou falar para vocês um pouco sobre o que há de novo no tratamento da psoríase agora na pandemia. Após anos de luta, nós tivemos a aprovação pelo rol da ANS, ou seja, a cobertura obrigatória pelas operadoras e planos de saúde do tratamento da psoríase com imunobiológicos a partir de abril deste ano, em 2021. Isso significa que pacientes que percorreram tratamentos convencionais para a psoríase e que persistem ainda com lesões em atividade, com gravidade suficiente para a indicação de um imunobiológico, passam a partir de agora a ter essa cobertura obrigatória. Ficaram vários biológicos incluídos nessa lista, permitindo assim uma verdadeira alfaiataria. O dermatologista pode escolher para cada paciente, de acordo com seu perfil, o melhor tipo de biológico. E isso vale a partir de abril de 2021 para as pessoas que já percorreram então tratamentos sistêmicos convencionais. Uma outra novidade para os pacientes que estão no SUS é a atualização do protocolo clínico e diretriz terapêutica da psoríase. Nós já vínhamos com uma grande vitória há 2 anos atrás com a inclusão de imunobiológicos para o tratamento da psoríase também no SUS, para pacientes elegíveis, ou seja, aqueles que também percorreram tratamentos sistêmicos convencionais, fototerapia e apresentaram falha. E a partir de agora, com a atualização que aconteceu em outubro de 2021, nós passamos a ter, além dos imunobiológicos que já estavam cobertos, um novo imunobiológico passa a ser incluído pelo protocolo clínico, que é o risankizumab. Então, dessa forma, no SUS, a gente passa a ter biológicos de primeira linha, como o adalimumab, e biológicos de segunda linha, como o risankizumab, o secukinumab, o ustekinumab e, para crianças, o etanercept. Uma outra novidade no tratamento da psoríase vem das novas drogas que vêm agora sendo desenvolvidas pela indústria farmacêutica. A gente tem a perspectiva, a partir de 2022, 2023, da chegada de novos imunobiológicos. Há espaço para a chegada de novas drogas, pois a gente tem ainda necessidades não atendidas. Existem pessoas que não responderam aos imunobiológicos que atualmente existem, outras que apresentam perfis de contraindicação e que necessitam de novas drogas que não tenham qualquer uma dessas contraindicações. E a chegada dessas drogas vem sendo bastante esperada porque elas trazem, além de uma resposta de eficácia ainda maior do que as que nós já dispomos e que já é alta, também perfis de segurança extremamente confiáveis, deixando tanto o paciente quanto o médico muito seguros da indicação desses tratamentos. Eu gostaria de convidar agora, em sequência, as doutoras Carla Saad e a doutora Ana Cristina para falar um pouco sobre as questões que são mitos agora na pandemia sobre interrupções de tratamento, uso das vacinas e o que tem a ver a questão da pele com o envolvimento articular. Olá, meu nome é Carla Gonçalves Chain Saad, sou médica reumatologista e hoje eu estou com a minha convidada Ana Cristina de Medeiros Ribeiro, também médica reumatologista, onde a gente vai falar um pouquinho do enfrentamento dos pacientes com psoríase na pandemia do Covid. Então eu queria perguntar um pouquinho para a Ana, se é verdade que esses pacientes eles têm um maior risco de complicações da Covid, o que foi observado na pandemia. Olá, Carla. Então, esses pacientes com psoríase, eles, na verdade, têm múltiplas comorbidades, podem ter múltiplas comorbidades, que vão se caracterizar como fatores de risco para o desenvolvimento de uma Covid-19 mais grave. Então, são pacientes que têm o que a gente chama de síndrome plurimetabólica, pressão alta, colesterol alto, dislipidemia, triglicérides, que são fatores de risco conhecidos para uma gravidade maior da doença. Então, sim, não necessariamente pela doença em si, mas pelos fatores que se associam à síndrome inflamatória que vem junto com a psoríase.
E uma outra coisa, né, que a gente sabe que esses pacientes também, eles têm uma maior frequência de obesidade, né? Então a gente sabe que esses pacientes, por serem obesos, né, isso já é um fator de risco isolado para a complicação da Covid. Em relação às medicações, o que a gente tem, né, hoje já com mais de um ano de pandemia, né? Quais são as informações que a gente tem em relação ao uso das medicações nesses pacientes? Eles devem suspender a medicação, devem deixar de tomar algum remédio? O que a gente já sabe que pode ter o maior risco de complicação das medicações que eles fazem em uso? Então, o que a gente sabe é que esses pacientes que fazem uso de drogas imunossupressoras, como é, por exemplo, o metotrexato, ou algumas drogas biológicas, como é, por exemplo, o infliximab, o adalimumab, esses medicamentos, eles têm alguma influência sobre a resposta à vacinação nesses pacientes, mas até hoje, em consenso no Brasil, ainda não é recomendada a suspensão dessas drogas para que haja uma vacinação como são as vacinas de Covid, que não são de vírus vivos, são vacinas seguras, particuladas ou de RNA, e que podem ser dadas independente da droga que o paciente está tomando, com segurança. Né? Existem estudos que tentam associar se, por exemplo, o metotrexato, que reduz muito a resposta vacinal em alguns pacientes, se deve se fazer a retirada dessa medicação, mas ainda com uma dúvida na literatura. Então, não é totalmente recomendável você parar, a não ser que o paciente esteja muito, muito estável, pode-se recomendar a suspensão por 1 ou 2 semanas, mas ainda é uma dúvida na literatura. Em relação aos imunobiológicos, a gente geralmente não recomenda nenhuma suspensão. Esses pacientes, alguns deles podem usar corticoide, né, que a gente sabe também, não tem... E isso leva ao maior risco de complicação da doença, eles usarem corticoide, e deve ser feita alguma orientação em relação ao corticoide para vacinação? Não, o corticoide, né, principalmente na psoríase, ele é dado como uma droga ponte, né, uma droga para apagar o fogo, a inflamação mais importante. Então a gente, quando o paciente está usando, ele precisa estar usando. Se ele não precisar, o médico certamente já orientou a retirada. A gente sabe que o corticoide também influencia na vacinação, mas ele influencia também na gravidade do Covid. Pacientes que fazem uso crônico de corticoide também podem ter uma Covid mais grave. Então, na verdade, em relação à vacinação, não existe nenhuma recomendação de retirar ou de manter o corticoide, ou de retirar ou de aumentar qualquer coisa com corticoide. É para manter, porque provavelmente o paciente vai estar precisando daquela medicação. O que a gente sabe é que pacientes estáveis, de uma forma geral, com doenças autoimunes sistêmicas, eles têm uma Covid mais grave quando eles estão descontrolados da doença. Então, por isso a necessidade de manter o segmento e o tratamento adequado para que, uma vez infectado, caso isso aconteça, a Covid tenha menos chances de atingir as suas formas graves. E em relação à vacinação, manter o tratamento, porque também é seguro. Qualquer uma dessas vacinações são seguras em pacientes com psoríase. Então, eu acho que a mensagem que fica, né, que os pacientes, que é um medo, acho que no começo da pandemia, alguns pacientes suspenderam remédios, deixaram de tomar uma dose de imunobiológico, por medo, né, de que se eles pegassem Covid, eles tivessem uma doença mais grave. Mas hoje a gente sabe que ter a doença em atividade é pior, né, do que estar tomando remédio. Então, hoje a gente não recomenda a suspensão de nenhum tratamento. E em relação à vacinação também, acho que a mensagem que fica é que o tratamento deve ser mantido, a vacinação é segura, e esses pacientes, tem algum tipo de vacina que deve ser evitada para esses pacientes, ou eles podem tomar a vacina que está disponível? Então, todas as vacinas de Covid-19 hoje disponíveis no Brasil, elas não são de vírus, né, ou bactérias, no caso Covid é vírus vivo. Então, elas não são capazes de induzir a Covid nos pacientes. Então, todas elas são seguras, não há estudos grandes mostrando uma reativação da psoríase após a vacinação. Então, esses pacientes devem se sentir seguros em receber qualquer uma das vacinas às quais eles tenham acesso, porque isso vai levar a uma proteção desses pacientes e das pessoas ao redor deles. E em relação à proteção, né, esses pacientes, eles podem ficar tranquilos em relação a tomei a vacina, estou protegido, em relação às medidas que eles devem continuar tomando, né, após a vacinação,
como que se comporta, né, esses pacientes, como se comportam esses pacientes em relação à vacinação? O que a gente tem hoje já de informação? Então, a vacinação, ela é uma dos pivôs, né, para a prevenção e a erradicação da Covid-19, o seu controle, mas uma vez vacinados, não é garantido que esse paciente vá ter uma proteção total contra a doença ou contra as formas graves. Então, o que a gente continua recomendando é manter o isolamento social, né, da medida do possível, manter o afastamento, manter o uso de máscaras, lavagem das mãos, uso de álcool gel e evitar multidões, principalmente em espaços fechados, para que se evite mesmo infecções mais leves, né, mas vai acabar disseminando mais para a população. Então, mesmo que você esteja vacinado, manter todos os cuidados necessários para evitar a proliferação da pandemia. Uma vez que a pandemia esteja totalmente controlada ou em níveis muito baixos, as organizações sanitárias, né, vão orientar o retorno a uma vida mais próximo do normal do que a gente tinha antes da pandemia. Mas, por enquanto, manter principalmente o uso de máscara, evitar aglomerações, lavagem constante das mãos e o uso do álcool em gel. Acho que essas informações são super importantes, né, para os nossos pacientes. Lembrando, né, que não é a doença que influencia na resposta vacinal. Às vezes a idade, né, as medicações que o paciente faz uso, o próprio sistema imunológico individual de cada pessoa. E por isso que a imunização, a importância dela é que ela seja feita em massa, né? E quanto mais pessoas vacinadas, maior a segurança para todos. Então a recomendação é que todos os nossos pacientes, todos os pacientes com doença autoimune, os pacientes com psoríase, eles se vacinem. Exatamente. E os pacientes mais velhos e com o uso de muitas medicações, principalmente imunossupressores, que podem ter uma resposta mais fraca, precisam justamente que as pessoas ao redor deles, seus familiares, as pessoas com quem convive, ambiente de trabalho, a gente se vacinar é uma forma de proteger a si mesmo, mas também proteger quem está do nosso lado, como são alguns pacientes com a imunidade mais baixa pelo uso de medicação, como pode ser alguns pacientes com psoríase. Exatamente. E hoje, esses pacientes, eles já estão incluídos no grupo prioritário para tomar a terceira dose. Então, é um subgrupo de pacientes os que estão em uso de medicações imunossupressoras, que já devem, né, ir aos postos receber a terceira dose da vacina. Exatamente. E a terceira dose, ela deve ser feita, pode ser uma vacina diferente das vacinas do primeiro ciclo, primeira e segunda dose. Nessa população de doenças imunomediadas, né, no caso da psoríase, que é uma imunomediada cutânea, mas também intestinal, articular, várias doenças estão incluídas, pelo uso dos imunossupressores. Então é só pegar uma cartinha com seu médico, uma recomendação, lá ele vai dizer qual que é a doença, o CID, e você pode tomar vacina nos postos de saúde, lembrando que é 28 dias após a última dose. Não tem que esperar 6 meses, como idosos e profissionais de saúde. Para pacientes com doenças imunomediadas, como é a psoríase, o prazo é 28 dias a partir da segunda dose. Muito obrigada, Ana. Acho que foi super útil, né, para os nossos pacientes, essas informações. Para quem acompanha, né, os pacientes com psoríase, que está tratando esses pacientes, são informações muito valiosas, né, no enfrentamento da pandemia. Muito obrigada.